Mas para onde são levados os animais apreendidos pela polícia e pelo IBAMA? Eis a questão. E será que esses bichos, vítimas de tráfico, podem voltar à natureza? Todos os dias elas passeiam pelo pátio do Setas, o centro de triagem de animais silvestres em Vitória da Conquista, na Bahia. É do sol que as cobras tiram energia. Normalmente elas chegam aqui em condições, não estão machucadas. Então a gente só faz devolver à natureza, mas quando estão feridas, a gente contém, né, da maneira correta, né, e coloca remédio, medica através de injeções, não segura por muito tempo. Esta é uma cascavel, uma cobra peçonhenta. No centro estão mais 3 iguais a ela. E ainda 3 jiboias, que matam não pelo veneno, mas porque apertam a presa. A maior parte delas foi resgatada de cativeiros. Foram vítimas de traficantes. Assim como o macaco prego. As pessoas começam a criar quando novinho, acham muito bonitinho, né, sensível, daí a pouco o animal começa a ficar agressivo, eles não podem mais criar. Ou então, pelas denúncias que existem, os órgãos ambientais vão lá e apreendem o animal e chega até aqui. No caso dele, ainda foi atacado aqui, por um macaco que vive solto na reserva florestal vizinha. Gravemente ferido, precisou ter a mão amputada. Os veterinários dizem que se fosse solto, a deficiência reduziria as chances de sobrevivência na disputa por território lá fora. As onças pardas chegaram a 6 meses. Um macho e uma fêmea, irmãos e órfãos. A mãe dessas duas oncinhas foi abatida numa região aqui próxima da Caatinga, né, por fazendeiros, porque estavam pegando os animais domésticos, e elas acabaram vindo para cá, filhotinho ainda, tomando mamadeira, e agora já estão desse porte. Hoje, com 9 meses, as 2 onças têm metade do tamanho de uma adulta, mas é improvável que voltem para a floresta. Primeiro que elas precisariam ter um treinamento com presa viva, né, para aprender a caçar. Né, e nós não temos condições de estar no centro de triagem e estar fazendo esse tipo de treinamento. Elas seriam facilmente caçadas como a mãe foi. Então, a destinação desses animais aqui deverá ser zoológico ou um parque zoobotânico. Entre as araras, as vermelhas são as mais cobiçadas pelo tráfico, por causa da plumagem e da raridade. É aquela coisa da lei de oferta e procura. Quanto mais se procura, mais o preço cresce, né? As araras canindé já estariam voando se estivessem em liberdade. Mas só agora estão aprendendo a bater as asas. Esses animais não foram treinados para o voo porque eles ficaram incapacitados de fazer longa distância. E a gente devolver um animal à natureza sem essa capacitação, como é que ele vai buscar alimento distante numa época de seca, por exemplo? Então, ele tem que ser treinado voo aqui para adquirir novamente essa capacidade de voo para a gente fazer a devolução. O Centro de Recuperação de Animais Silvestres, instalado no Parque Ecológico do Tietê, em São Paulo, recebe em média 12 mil animais por ano. A maioria, aves apreendidas durante o transporte, em feiras ou em casa, criadas feito bichos de estimação. Nessa primeira ala ficam os tucanos. Esses são tucanos grandes, mas normalmente como é que eles transportam um tucano? Para venda, geralmente os animais são filhotes. Então são pegos pequenininhos, às vezes sem penas, né? Absolutamente indefesos, amontoados numa caixa ou em malas ou em carros, partes escondidas dos carros. Nessa outra ala são as araras. É muito comum, inclusive, o brasileiro tem em casa, né? A gente vê que tem muitas famílias que têm uma arara em casa. Araras e papagaios. E papagaios, isso é muito comum. Infelizmente é muito comum. As pessoas acham que é bonito, é um animal que tem a habilidade de imitar a voz humana e por isso é interessante ter em casa. Só que é um pecado, né? Porque é um animal que voa, que vive aos pares,
que vive em grandes grupos e ele fica completamente cerceado da sua liberdade. No caso das araras e papagaios, eles chegam machucados também? Olha, esses animais filhotes, eles são alimentados com papa, né? Eles não têm habilidade de comer sozinhos ainda. No ninho, os pais estariam dando comida. Quando eles são comercializados, as pessoas dão papa de fubá, né? Pobre pra caramba e geralmente muito quente. Então, pelo menos 10% dos filhotes de papagaios que a gente recebe tem queimaduras no papo. Às vezes até perfuradas, porque a temperatura é inadequada da comida. A gente chega a receber 500, 600 filhotes de papagaio de uma única apreensão. Então, você imagina que isso é uma fração minúscula do que acontece na realidade. O centro mantém em alojamento uma média de 1.500 animais. Só nessa outra ala são 5 macacos, a espécie deles. Macaco prego. Como é que eles são traficados, os macaquinhos? Esses animais são pegos muito filhotes e até quase 1 ano de idade eles ficam nas costas das mães e dos pais, na família de macacos. Então, para pegar um filhote de macaco prego, você tem que abater a mãe. E esse animal é vendido como um nenê. A estimativa é que apenas 1 em cada 10 animais traficados chegue ao consumidor final. Os outros 9 morrem pelo caminho. Para o traficante, esses animais são descartáveis, né? Ele vai lá e pega de novo e vende de novo, não faz mal que morra. A população desta ONG no interior de São Paulo está condenada a viver para sempre em cativeiro. São cerca de 200 animais adultos, capturados ainda filhotes, que ficaram afastados da natureza por muito tempo. São animais que foram subnutridos, né? Então que são fracos, ou que cresceram de repente tortinhos. A gente tem ave que passou muito tempo em cativeiro pequeno, então tem atrofia muscular, não conseguiria voar de novo. Os cachorrinhos do mato são animais que não tiveram processo de aprendizagem de como caçar, mas todos em comum, infelizmente, essa necessidade de permanecer o resto da vida em cativeiro. A maior parte foi apreendida em casas ou apartamentos. Como a vovó Elza, uma fêmea de macaco prego. Ela tem 40 anos e 40 de cativeiro. Esse daqui é o recinto onde a macaquinha vovó Elza vive isolada, sozinha. O pessoal aqui do sítio chegou a colocá-la na convivência com outros macacos prego, mas não deu muito certo. Os outros acabaram batendo nela, ela ficou ferida e precisou vir para o isolamento. Agora que seria um momento dela ter uma vida digna, de voltar para um grupo, né, de reaprender a ser, né, macaco. Então hoje, além de tudo que o tráfico já tirou dela também, né, ainda tirou a possibilidade de ela conseguir viver em grupo, que é uma característica da espécie. Vem cá, vovó. Vem, vovó. Ela adora larvas. Olha só, a gente vê que ela tem algumas falhas nos pelos, tanto no rabo quanto aqui na cabecinha dela. Isso é resultado do tempo prolongado em cativeiro. Segundo os veterinários, quando eles mostram os dentes assim, significa que estão assustados, que estão um pouco acuados até, incomodados com o que está acontecendo ao redor. Então a gente tem a falsa impressão de que ela está sorrindo, mas na verdade não está. Você desconfia que tem alguma relação com os maus tratos que ela sofreu. Eu acredito que sim, né? Porque é só com homens, né, que ela fica mais assim. Com mulheres, ela, tipo, no começo ela até fica um pouquinho assim com dificuldade, mas acaba indo, né? Depois que ela toma confiança. Mas homem, ela dificilmente ela vai. Muitas pessoas têm um animal ilegal, às vezes por desconhecimento ou herdodomatia. Está previsto, né, nas normas regulatórias, a pessoa que faz a entrega voluntária, ela não sofre sanção, então você não precisa ter medo. Entregar preferencialmente para um centro de triagem e reabilitação de animais silvestres. E o melhor é isso, dependendo do caso, pode até vir a ser solto. Esta arara vermelha que vive no interior de São Paulo é um exemplo da crueldade
que envolve o tráfico de animais. Ela se chama Dodó e sofreu uma brutalidade extrema. Ela teve os 2 olhos queimados com cigarro, perdeu a visão, né, e está aqui hoje, não enxerga absolutamente nada, está adaptada ao recinto dela, consegue comer, consegue subir, descer. Posso chegar pertinho dela, que ela percebe que eu estou aqui, mas ela não me enxerga, não percebe nada, mas sente a presença. Viu? Todo canto do recinto tem puleiros que partem do chão para a tela, né? Porque ela tende a ir procurando um local de apoio. Então ela acha esses puleiros e através dos puleiros ela sobe. A mesma coisa a alimentação. A alimentação ela é sempre fornecida no mesmo local. Por que os traficantes fazem isso? Araras são animais que acabam, em alguns momentos, principalmente na época reprodutiva, ficando mais agressivas, né? Então é comum a gente ver esse tipo de atitude por simples retaliação. É uma bicada que foi tomar, né? Uma investida que o animal deu. A sociedade ela olha para o tráfico de animais silvestres apenas com uma condição, com um olhar de pena, de piedade, de dó. Então, essa visão no Brasil ela precisa começar a mudar. E não é somente um crime contra o indivíduo, o crime de sofrimento, de maus tratos. É um crime contra a humanidade pela perda, pela agressão ao planeta que se dá. Quem abriga animais assim tenta devolver a eles o mínimo de dignidade, espaços amplos, alimentação cuidadosa e o carinho que faltou lá fora. É isso que as pessoas que compram esses animais é que tem que compreender. Se ela gosta de um bicho, ela tem que gostar dele no ambiente dele, no lugar dele, não na mão dela. Na mão dele ele está sofrendo. Ele não tem nada do que ele precisa, não vai comer exatamente o que ele gosta, não vai viver nas condições que ele precisa, não vai ter um parceiro para reprodução. Então, gostar de um bicho é respeitar a individualidade e a biologia dele, lá no lugar onde ele vive.